Há um Deus que é sublime, Ele é poderoso. Como é sublime ter um Deus tão poderoso que nos transes desta vida nos segura pela mão. As lutas passam e os vendavais da vida. Este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor. É um Deus que está onde quer teu filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é poderoso nos segura pela mão. Se perseguidos só porque nós o louvamos, não nos deixará sozinhos, nos segura pela mão, até chegarmos ao seu reino glorioso. Este Deus que é poderoso nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor. É um Deus que está onde quer teu filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é poderoso nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor. É um Deus que está onde quer teu filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é poderoso nos segura pela mão. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho segundo São João, capítulo 17, começando com o versículo 20. Palavras proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo em sua oração pelos seus discípulos. Nós encontramos estas palavras tão profundas expressadas por nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da sua igreja. Estava representada por todos os seus discípulos naquele dia. Estamos como parte do seu corpo, também incluídos nisto hoje.
Meus ouvintes, vocês sabem, Deus fez o homem para realizar. Foi para isto que o homem foi feito. E através de toda a vida ele tem tentado realizar algo. E suas realizações, razão pela qual ele tenta isto, é porque ele foi designado para fazer desta forma. Deus o fez desta maneira. Mas o problema disto é em suas realizações. Ele tenta fazer algo dentro de si próprio. É aí onde ele comete os seus erros e entra em problema. No princípio, que é Gênesis, o qual é o capítulo semente da Bíblia, nós encontramos ali que quando Deus fez o homem, ele o fez da maneira que ele sabia que ele seria. Quando ele começou a fazer a vida, ele a fez da vida mais baixa, que é mais ou menos aí o girino ou o sapo, e até a vida mais alta que é, ou que está no homem, que é exatamente a imagem de Deus. Então, nesta vida, o homem começou a realizar coisas, mas quando ele o fez, ele começou a deixar Deus fora do quadro. Ele começou a ter motivos egoístas. Quando ele fez aquilo, ele começou a pensar algo para si próprio. E nós descobrimos que não tardou até ele corromper o próprio planeta no qual Deus o colocou. Ele ficou em tal condição até que mesmo seu Criador entristeceu-se, ele, em seu coração, por ele ter feito o homem. E você pode imaginar como Deus sentiu quando ele viu a própria criatura que ele fez à sua imagem, ele deu domínio, e como que ele o fez fazer algo por ele, e ainda ele derramou todas as suas forças e seu poder para os desejos e realizações egoístas. Então, nós encontramos, não foi muito tempo após sua grande lição, que Deus ensinou o homem durante aquele tempo, destruindo o mundo inteiro com água, como a Bíblia nos diz que ele inundou a terra, destruiu tudo, exceto um remanescente que ele deixou, que era Noé e a sua família. E quase imediatamente após ele sair daquela grande lição, simplesmente parece que o homem não pode aprender. É somente através da maneira difícil. Nós encontramos isto até mesmo em nossos filhos. Nós temos que puni-los, muitas vezes, severamente, para fazê-los compreender. Parece que o homem é apenas, nele mesmo, uma derrota total para começar. Quando ele perdeu o seu relacionamento com Deus, ele se tornou uma unidade própria. Ele não dependia mais de Deus. E quando Deus lhe ensinou a lição do que era tentar fazer algo dentro de si próprio, que todas as suas obras chegariam ao zero imediatamente, nós os encontramos outra vez descendo para realizar de novo. E a Bíblia diz que eles lhe construíram uma torre e iam subir até os céus, para chegar no céu sem passar pelo caminho que Deus planejou para eles.
E os homens podem realizar melhor quando estão unidos, juntos. Quando você toma um homem por si mesmo, o seu poder está limitado a um homem. 2 homens fazem a força dobrar. 4 homens fazem a força 4 vezes maior. E Deus deseja que sejamos um. Deus fez o homem para que fossem um. E os nossos motivos devem ser um. Nossos objetivos devem ser um. Nossas realizações devem ser uma. Ele foi simplesmente projetado desta forma. E nós descobrimos que imediatamente após a destruição antediluviana, que o homem começou a tentar tomar conta outra vez ele próprio. Todas as vezes que estas coisas estão acontecendo, o Espírito do Deus vivo está lutando com a carne, tentando afastar o homem de suas próprias realizações, tentando afastar o homem de seus próprios motivos e objetivos egoístas. Há um plano o qual Deus estabeleceu. E desde que o homem trabalhe em seu próprio plano, ele será um fracassado. E o homem pode somente realizar corretamente quando ele volta com o objetivo certo, o motivo correto, e isto é, de acordo com os planos de Deus para ele. Qualquer outra fundação está em areias movediças. Nós descobrimos que eles tentaram se unir e eles começaram se tornando uma pessoa. Mas nesta unidade que fizeram naquele tempo lá, isto estava sob um poder político. A coisa, quando envereda para a política, e as coisas de Deus não dão certas, misturadas com isso. O homem se tornou um lá. Seu objetivo era um. Suas realizações eram uma. Mas era o tipo errado de um, porque isto estava contra o plano de Deus. Mas ele continuou a seguir em frente. Quando você encontra unidade entre pessoas assim, eles fazem grandes coisas. Apenas veja o mundo hoje. Quando as pessoas se unificam, mesmo sob um plano errado, elas fazem grandes coisas. Agora, eles construíram uma torre lá, que eu duvido que a ciência moderna poderia construir hoje com toda a sua maquinária, com toda a sua evolução, com tudo que temos aí. Porque eles estavam unidos lá, juntos. Eles tinham uma mente, uma alma, um propósito, um motivo, um objetivo. Este é construir uma torre tão alta que, se Deus alguma vez tivesse a intenção de destruí-los outra vez, eles correriam diretamente para os céus. Iam embora com ele. E ali não deveria ou não haveria maneira que ele pudesse tê-los ou detê-los em fazer isto, como eles pensavam. Encontramos, então, que eles se organizaram e os encontramos outra vez fora da vontade de Deus. E se aquilo não é um bonito quadro deste dia, ouvintes, de quando os homens estão tentando se unirem, e devemos estar unidos, mas eles estão se unindo sob os sistemas errados. Você já observou como o diabo tira exemplos das coisas de Deus? Já viu como ele toma as coisas que Deus tem proposto? E a coisa errada é tão enganadora. Ora, uma mentira, se é imediatamente uma verdadeira mentira, então qualquer um pode detectá-la.
Mas a mentira, que tem cerca de 99% de verdade em si mesma, esta é que é a enganadora. Você observou como o diabo enganou Eva? Tudo que ele lhe disse era exatamente a verdade, exceto uma coisa. Disse: seus olhos serão abertos e você conhecerá o certo e o errado, e assim por diante. E você será como os deuses, porque você não conhece o certo e o errado agora. E todas estas coisas eram verdadeiras. Mas quando ela disse: o Senhor Deus disse que morreremos, o diabo disse: certamente não morrerás. Vem, tanta verdade naquilo e só um pouquinho, então, de mentira, só um não, entre aquelas palavras. Como Jesus disse na terra, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isto tem que estar perfeitamente correto, ou não é correto de modo algum. E o plano da salvação tem que ser exato, ouvintes. E as promessas de Deus são exatas. Elas operam de uma forma exata. Ou há algo errado em alguma parte. E se a igreja do Deus vivo não está realizando o que Deus lhes propôs a fazer, há algo errado com aquele sistema. Em algum lugar tem algo fora do lugar. Tem que haver. Você toma uma boa máquina, como um relógio. Deixa cada peça naquela máquina trabalhar em harmonia. Ele manterá a hora exata. Mas quando uma peça vai para um lado e outra para outro, não conservará as horas. Não importa quão boa seja a joia, tudo tem que estar unificado. E este, meus ouvintes, é o propósito de Deus. Que nós nos unifiquemos e sejamos um. Mas um como? Um quê? Um com Ele, um com a palavra dEle. Mas nós encontramos ali que, como o diabo explica as coisas, toda injustiça, você sabe o que é? É apenas a justiça pervertida. A mentira, ela é simplesmente a verdade às avessas. Boas coisas que Deus faz, as coisas erradas são as boas pervertidas. Ora, a injustiça é a justiça pervertida. Satanás não pode criar nada, ele mesmo. Ele tem somente que tomar o que Deus criou e perverter aquilo. Por exemplo, o homem vivendo com a sua esposa é absolutamente certo. Mas se ele tomar outra mulher, que não é a dele, este é o mesmo ato pervertido. E é morte. Um traz vida e o outro traz morte. Esta é a maneira que todas as coisas que Satanás tem em seu alcance foi apenas tomar o que Deus fez e mudá-las ao contrário. Você já pensou, ouvinte, a respeito da religião muçulmana? Na sepultura de Maomé tem um cavalo branco com sela. Por mais de 2000 anos, em cada 4 horas a guarda é mudada e outro cavalo branco é trazido. E fazem isto reverentemente e com a crença imutável de que Maomé ressuscitará um dia e cavalgará pelo mundo. E eles creem nisto. E você já pensou no porquê do cavalo branco que eles usam lá? Você sabia que as escrituras dizem que Jesus virá cavalgando um cavalo branco? Ele não colocou um preto lá, né? Um vermelho, um cavalo pintado. Eles botaram um cavalo branco. O que é isso? É a inspiração de Satanás tentando imitar. E suas vestes salpicadas de sangue, né? E seu nome é chamado a palavra de Deus. É o que Jesus vem montado
vem com essas características com ele. Suas vestes salpicadas de sangue, mas agora o Maomé não deixou esse manto salpicado de sangue, mas eles botam um cavalo branco, fica mais ou menos, não é? Agora, este que vem cavalgando o cavalo branco, com vestes salpicadas de sangue, e seu nome é chamado a Palavra de Deus. É o Senhor Jesus quem virá cavalgando nos céus com exércitos atrás dele, cavalgando um cavalo branco. Pode você ver esta religião pervertida colocando a Maomé num cavalo branco? Mas Jesus virá dos céus e Maomé é terrestre. Então Satanás trabalha com as coisas da terra, enquanto Deus trabalha com as do céu. Não é melhor você voltar para a genuína palavra de Deus, que nunca falha e que tudo que está registrado nela a respeito dos filhos de Deus nesse último tempo está aí cumprindo passo a passo? Agora veja bem isto. Já pensou na torre da Babilônia? Comparou com a escada de Jacó? Por que eles tiveram inspiração para fazer uma escada, uma coisa subindo em direção ao céu? Ora, porque já existia. Satanás sabia disso a respeito da escada de Jacó. Como estavam tentando construir degraus de escada e alcançarem o céu, simplesmente tentando perverter a escada de Jacó, que ligava os céus à terra, e os anjos desciam e subiam. A perverteram. Isso tudo para enganar, para seduzir. Já pensou agora, no nosso tempo, nas Nações Unidas, e agora tentando fazer de todas as nações uma grande irmandade, sob um poder unido? Unidos, certo, mas está sob a coisa errada. Satanás controla todas as nações. As Escrituras dizem isto. Dizem que Satanás governa a terra. Quando ele levou Jesus lá em cima daquele lugar exuberante, daquele monte, e lhe mostrou os reinos do mundo e disse: são meus. Jesus não disse que não eram. Pois são. É por isso que temos guerras e mortes. É porque estes reinos do mundo são controlados pelo diabo, e desde que são controlados pelo diabo, nós continuaremos a ter guerras, brigas e matança e etc. Mas nós esperamos por um reino que virá, ouvintes. E a palavra deste reino, a palavra eterna do Senhor Jesus Cristo, que está nesse dia ecoando em seus ouvidos, te chamando para um reino onde não haverá mais guerra, haverá uma paz eterna, um companheirismo eterno. Abra seu coração para isto, receba em sua vida estas verdades de Deus antes que seja tarde demais, e sejam abençoados para a glória de Deus. No nome precioso de Jesus Cristo, tenha sua mente aberta para ver estas verdades de Deus. Encerramos este programa convidando você e sua família para assistir nossas reuniões em nossos tabernáculos. Em Londrina, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Serra da Borborema 333, no Jardim Bandeirantes, com reuniões no domingo às 9 horas e às 18 horas, na terça-feira às 19h30, na quinta-feira. Nossa reunião é no Conjunto Maria Cecília, na Rua Olívio Pedro Binato, número 173, reunião às 19h30. O telefone 33 38 65 99. Em Maringá, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Alexandra 826, no Parque Residencial Patrícia, reuniões quarta-feira e sábado às 19h30 e no domingo às 9 horas. O telefone 30 34 8944. Em Curitiba, o Tabernáculo do Senhor está na Rua Teófilo Isniewski, número 120, em Campo Comprido. Reuniões terça-feira e quinta-feira às 19 horas, no sábado às 18 horas, domingo às 9 horas. O telefone 30 77 0448. Convidamos a acompanhar e participar do programa Momento Jovem
apresentado pelos nossos evangelistas em Curitiba, através do portal www.vencendovemjesus.org.br, aos sábados a partir das 20h30. Tenham todos bons momentos através deste programa. Ouçam também o programa Vencendo Vem Jesus pela Rádio Difusora em Londrina, AM 690, de domingo a sexta-feira às 7h. Rádio Atalaia em Maringá, AM 1310, de segunda a sexta-feira às 12h, no sábado e no domingo às 20h30. Rádio Continental, AM 1270 em Curitiba, sábado e domingo às 15h. Literaturas com mensagens precursoras da segunda vinda de Jesus estão à disposição de todos em nossos tabernáculos nos dias de reuniões. Ouvintes, chegamos ao final. Até o nosso próximo programa com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.